PH Santos falando que tem um problema com a Netflix. A Netflix tá fazendo a gente ver série demais. Vamos ver o que o PH tem a dizer sobre isso agora. Tem uma atitude que a gente faz ao assistir séries e filmes que pode estar prejudicando a nossa saúde mental, sem que a gente perceba. Não só isso também pode estar arruinando um certo prazer em assistir séries e filmes, em se conectar com o cinema ou com esse tipo de arte como um todo. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? E a Netflix e outras plataformas com esse formato maratona pode estar contribuindo para isso. 3 anos depois, eu vou voltar a falar sobre esse assunto. Eu sou PH Santos, crítico de cinema, e nesse vídeo eu vou falar sobre os problemas da maratona do Binge Watch e por que as plataformas continuam lançando as temporadas de suas séries todas de uma vez nesse formato. Esse vídeo, repito, é a continuação de um vídeo que eu fiz há 3 anos, mas agora a diferença é que eu trago a ciência pro papo. Assim. Inclusive, e eu vou aproveitar esse papo do PH pra falar mal dos preços dos streaming. Ciência vem aqui pra esse assunto. Vamos lá. Vamos. Olha o bagulho sinistro. Eu fiz um vídeo já tem um tempo, 2021, sobre esse assunto que se chamava Pelo Fim da Maratona. O vídeo era mais uma observação, né? Era mais conjecturas e opiniões sobre essa prática, sobre esse costume, sobre essa cultura. Eu também falei do ponto de vista mercadológico, não só nesse vídeo, mas em outros que desdobraram desse, sobre como, do ponto de vista mercadológico, também não me fazia muito sentido. Mas, repito, era um conteúdo opinativo, baseado principalmente no que eu via, principalmente na pandemia ali, sobre como a cultura pop estava sendo consumida, né? E como essa prática da maratona já havia se consolidado. Agora, passado um tempo, eu trago 2 estudos, na época não tinha, tá? Que me ajudam a debater esses temas com mais profundidade e eu acredito que com mais embasamento. Inclusive, chat, você ainda assiste série assim de maratonar, assim? Eu não maratono, mas eu vejo 2 ou 3 episódios de uma série que, tipo assim, a temporada já foi lançada há muito tempo atrás, né? Que eu descobri a série só agora, aí eu vejo. Mas, tipo, série nova de ficar vendo de maratona, assim, de mais de 4 episódios, eu não vejo assim, não. Eu canso, eu fico, não aguento mais. Um estudo que eu vou trazer explora como a maratona é precisa, é poderosa na criação de hábitos, mas também como isso afasta o espectador de um envolvimento mais profundo ali com a história, com a arte em si, com o conteúdo do objeto que está sendo observado. Tem outros estudos que eu vou comentar em outro vídeo, porque esse aqui já tá gigante, que o sujeito, quando é submetido a horas e horas de feed no Instagram, ele retém no máximo... Eu não sei a porcentagem, mas é uma porcentagem bem baixa. Não retém nada, eu não retenho nada. Olha lá, eu não gosto de assistir no hype. Eu até vejo no hype, mas eu não gosto de ver, assim, 4 episódios de uma paulada não, cara. Eu me canso, o meu cérebro derrete, assim, eu fico... Se eu aplicar isso a séries, a seriados, ou seja, o sujeito assiste vários episódios seguidos, inclusive fazendo outras coisas ao mesmo tempo, eu posso inferir também que esse cara não está retendo tudo aquilo dali que o seriado está propondo. Ou seja, isso também é danoso para uma relação com a arte como um todo, com o ato de assistir filmes e séries. Já no segundo, o nó aperta um pouco mais, porque eu vou trazer um artigo que condensa vários artigos que debateram os danos à saúde mental que as maratonas podem causar ou podem agravar. Mas antes de ir para os estudos propriamente ditos, eu preciso tirar 2 elefantes da sala, que são muito importantes de serem retirados. E se você quiser pular esse momento, pode ir aqui no menu que já tem tudo muito organizado, tá? O primeiro estudo, a opinião, o segundo estudo, a opinião e assim sucessivamente. Mas tem 2 elefantes na sala que eu vi ser mencionado muito nos comentários dos vídeos que eu abordo esse tipo de assunto, que eu abordo esse tipo de tema. Alguns comentários, à época, minimizaram... tanto faz, maratona ou não maratona, porque cada um assiste como quer e que esse assunto estaria resolvido a partir dessa premissa. Mas não é tão simples e o primeiro estudo vai tratar também disso. Vai mostrar que isso não é dessa forma que acontece, não é tão banal como muita gente coloca. O segundo ponto é sobre a minha intenção ao discutir esse tema. Muita gente, alguns na verdade, disseram que eu trago o assunto porque o formato semanal é melhor para o meu trabalho, sendo que é o contrário. Quanto mais séries entrando no hype, né, mais séries lançadas semanalmente, melhor pra mim, porque eu consigo atingir diferentes públicos, eu me aproveito aí desse calor, desse furor que as pessoas colocam nos lançamentos, e eu também, quando me dedico a uma série semanal, eu passo 2 meses no assunto e eu perco público, porque eu deixo de comentar outros temas que aparecem nesse inteirinho.
Enquanto espectador, o formato não interfere em nada no meu dia a dia, porque eu recebo os episódios com antecedência, no caso da maratona, então eu assisto no meu ritmo, e quando não é maratona eu já assisto semanal, então é bem menos sobre mim e bem mais sobre refletir o meio que eu faço parte. Eu precisava esclarecer. E o pior é que se parar pra pensar, né, Chat, tem séries que elas se beneficiariam, isso é uma discussão que rola há muito tempo, né? Tem séries que se beneficiariam de ser semanais. Tipo assim, elas são séries boas, que se rolasse um episódio por semana, geraria mais papo, né? A galera ficaria, pô, interessante. Por exemplo, eu acho que a série lá do Sandman, né? Ela, se fosse semanal, ela teria mais benefícios, eu acho. Pra gerar comentário, porque a série é boa, mano. Tem muita coisa filosófica nela, assim, maneira, tá ligado? É só um exemplo aqui, né? Esses 2 pontos, porque inevitavelmente Dark, eles iriam surgir nos comentários e iriam desviar a discussão do que realmente importa, que é o que eu vou trazer aqui. Isto posto, vamos ao primeiro estudo. Primeiro eu falo sobre o artigo e depois eu trago a minha opinião. Olha a Vandinha aí. O primeiro estudo que trago chama-se Binge Watch Uncovered. É algo como maratona revelada. O link para ele tá na descrição, como o link também de tudo que eu mencionar aqui tá na descrição. Ele é um estudo bem sólido, ele foi concluído em 30 de março de 24, foi publicado em revistas importantes, né, validadas, e ele analisa porque a gente maratona série, né? Por que a gente tem esse costume e como se dá esse processo, que eu acho que é onde tá o ouro aqui dele, tá? Os pesquisadores partiram de algumas hipóteses, que são: 1. A influência social, esse furor, esse hype que se faz em torno da série, faz com que as pessoas vejam séries maratonando e entendam isso como algo útil e prazeroso. Hipótese 2. A percepção positiva da série aumenta a vontade de continuar maratonando. 3. Se a pessoa se arrepender da maratona, essa vontade de continuar diminui. E 4. O hábito de maratonar acaba reforçando a intenção de continuar, tanto pelo próprio ato de assistir vários episódios, quanto pelo reforço comportamental que o universo maratona proporciona. Vamos lá às conclusões. O estudo aponta que maratonar realmente gera um hábito, o que isso daí já é esperado, né? Não é nenhuma descoberta de um novo tipo de fogo. Mas o ponto central é como esse hábito é construído e mantido. Construir hábito a gente pode construir rapidamente. Manter são outros 500. História. E como esse hábito se constrói é o que define se ele é danoso ou benéfico, né? Um hábito pode ser ruim, pode ser bom. Entenda isso. Em linhas gerais, Hipótese 5, você assiste e depois vai ver o final explicado no canal Nerd. Um hábito se estabelece pela repetição de uma ação. E no caso das séries, isso ocorre à medida que você, né, ou o sujeito espectador, vai assistindo mais episódios em sequência. O formato de maratona, portanto, ele impulsiona essa criação de hábito em pouquíssimo tempo, porque o espectador consome vários episódios seguidamente, dentro do mesmo assunto, imerso ao mesmo universo, com os ganchos entre os episódios, e rapidamente ele já atinge também um propósito, né? Ele recebe algo em troca e assim o hábito, para ele, parece benéfico. Ou seja, o hábito cola, gruda rapidamente. Dessa forma, como o hábito é grudado na essência daquele ser humano, a série também rapidamente é colocada na rotina do espectador e em até 4 horas, esse é um número mágico, em até 4 horas, o ato de maratonar já pode se tornar um hábito e quase uma necessidade. Mas eu tenho aqui uma dúvida aqui, ó. Tipo assim, uma coisa é você maratonar uma série. A partir do momento que você encerrou ela, o que vai te forçar a querer maratonar outra, assim, tá ligado? Eu não sei não, hein? Além disso, como a temporada inteira é disponibilizada de uma vez, surge daí a necessidade de assistir logo, que é a urgência, algo muito importante aí pro marketing, né? Então, junto com essa necessidade, essa urgência, mais a pressão social, como esse e o outro estudo vai apontar, o hábito está basicamente encaixado no dia a dia desse ser humano. Seguindo essa lógica, quanto mais séries são maratonadas, mais forte se torna esse costume e o estudo também aponta para isso. Até então, eu bato na tecla que tudo isso era muito previsível, eu falei no meu vídeo sem nenhum estudo, né? Eu já havia inclusive mostrado como a história da TV justifica esse tipo de hábito. Porém, o interessante é quando outra hipótese do estudo analisou a relação entre maratona e arrependimento, e preste bem atenção nisso. É muito curioso esse momento do estudo porque ele contraria o senso comum de que, ao assistir uma série ruim ou que ache perda de tempo,
o espectador ou cancele o serviço ou desista de maratonar essa e outra série. Mas é justamente o contrário que acontece. Os dados e a conclusão desse estudo mostram que muitas maratonas geram arrependimento ao final de você ali, né, passar aquelas 8 horas. Seja pelo tempo gasto, seja pela procrastinação, senso de procrastinação de tarefas importantes, ou pela insatisfação com o tempo investido. Aquela retórica, devia estar fazendo outra coisa, estou fazendo isso aqui. A recompensa foi baixa em vários exemplos. Porém, por conta do vasto catálogo disponível, o arrependimento ele é apenas momentâneo. Parece que é um problema da série e não do ato de maratonar. E mais à frente a gente vai ver que o ato de maratonar é muito problemático per si, né? Ele em si. Como... Mas aí, bom, eu saquei. Porque no caso, quem é campeã de fazer isso é a Netflix. O que ela fez ao disponibilizar inicialmente no seu serviço as séries para serem vistas a temporada inteira, foi se diferenciar no mercado. Ela fez algo que ninguém fazia. Com o tempo, isso já saiu em vários lugares, né? Eles entenderam que o que prendia o assinante na plataforma era o fato de a sensação de ter coisa nova acontecendo o tempo todo. E é por isso que ela resolveu investir muito em produção de conteúdo próprio, para dizer, ó, todo dia tá saindo umas paradas aqui no Netflix. E de fato está. Então, eu acho que é daí que vem a sensação do cara, beleza, tem sido ruim, mas não vou cancelar, porque aqui tá rolando novidade o tempo todo. De repente, surge uma parada que eu quero. E a Netflix foi muito pró nisso, né? Porque ela tem o melhor player de streaming, né? Ela lança muita coisa. Ela foi a primeira que lançou o lance daquele top 10 lá, que dá uma sensação de repente, tem alguma coisa que todo mundo tá vendo e pode ser legal. Então, acho que é só essa junção de fatores, né? O hábito de maratonar já foi criado e inicialmente foi recompensador. Uma nova maratona começa para compensar a frustração final da maratona anterior. O Clóvis de Barros, o filósofo, tem um... Fora que a Netflix talvez seja o streaming que mais cria conteúdos pensando, sendo diverso de certo modo, tá ligado? Tipo assim, você vai ter o filme... você vai ter os filmes de Natal, tá ligado? Que eles são os superficiais, mas funcionam. Ela bota um monte de coisa que funciona pra família como um todo. Streams como a HBO, por exemplo, eu não vejo eles como um stream pensado na diversidade da família, tá ligado? Que a família vai poder assistir uma série com os filhos ali, tá ligado? Eu acho que a Netflix faz isso melhor que os outros. Show que eu diria que a Netflix conseguiu atingir a ideia de um reforço intermitente de razão variável. Que? Ok, eu entendi. Sairia mais barato e mais eficiente lançar episódio por semana, não? Dúvida sincera. Sim, não, talvez. Mas, de novo, eu acho que como a dinâmica da Netflix é diferente, olha, usando a palavra dinâmica, a ideia deles era inflar de assinante. Então, como é que eu atraio assinante? Lançando coisa o tempo todo. E aí eu vou trazendo assinante, né? O sucesso individual daquela série talvez importe menos do que a gente imagina. Um assunto que é o da inédita pamonha, né? A pamonha inédita. O sujeito come uma pamonha perfeita e passa a partir daí a vida inteira comendo pamonhas, buscando aquela sensação da primeira pamonha que comeu, sendo que talvez nunca vai encontrar aquilo novamente. O gosto inicial, ele vale... Ó, isso tem a ver com o comentário que a Karina mandou aqui, ó. Eu nunca me arrependi. Como é que eu vou me arrepender de algo que eu não sabia que era ruim? Então, você teve uma sensação positiva, e aí você, em busca dessa sensação positiva se repetir, você vai maratonando, não deu, vou pra próxima e vai ficando, né? Ali dessa busca. E ele continua buscando e comendo essa pamonha, mesmo que não traga mais satisfação alguma. É mais ou menos isso que acontece com a maratona. Então percebe a estratégia de não apenas lançar a temporada inteira, mas também de incentivar a cultura de maratonar? Pois bem, isso é crucial para a manutenção desse comportamento. O ato de maratonar é maior do que o ato de consumir e gostar de séries. Esse é o grande ponto. Agora vamos entender o que acontece, tá? Inclusive a partir de um diagrama que o estudo usa e eu vou refazer esse diagrama aqui em tela. Pega a jornada aqui, vamos lá, presta atenção. Tudo começa com a influência social. Ou seja, o hype, os amigos indicando, quer que seja. A influência social. Quanto mais as pessoas falam sobre uma série, quanto mais amigos comentam que já assistiram, mais o espectador que ainda não assistiu aquilo dali sente-se validado por maratonar. Ou seja, vou tirar esse fim de semana para jogar esse jogo, vou tirar esse fim de semana para assistir essa temporada. Uma hipótese era se o lançamento de uma série criaria a necessidade de assisti-la rápido, né, por medo de ficar de fora.
que é o tal do FOMO? A resposta foi sim. Maratonar e comentar sobre a série gera uma hierarquia social, onde quem assiste primeiro, ou seja, quem chega primeiro, parece ter mais poder sobre os outros. Como assim você ainda não assistiu? Como assim não estamos falando sobre isso? Nos grupos de amigos, quem não assistiu sente-se excluído. A partir de... Eu acho que a última série que tá fazendo isso é a Casa do Dragão, né? Isso eu posso inferir que a pessoa não assiste porque quer, mas porque tem uma pressão. Ela assiste porque deve. E prazer não deveria estar nessa seara do dever, né? Então a ideia de que as pessoas assistem quando querem definitivamente não é verdadeira. A influência social, repito, faz o ato de assistir parecer útil. Olha que importante, útil. E o estudo chega a essa conclusão. As pessoas citaram isso no estudo. E antes elas viam aquilo como inútil. Então, inútil perder 8 horas da minha vida fazendo isso. Não, porque seus amiguinhos estão fazendo, então é útil, com o incentivo dos amigos. Mas talvez eu também acho que isso é uma coisa mais do jovem também, né? Porque a gente que é mais velho, a gente já tá com foda-se, né? Tipo assim, vou dar o meu próprio exemplo. Tipo, Casa do Dragão, por que eu via com todo mundo? Porque é um episódio por semana. Eu rolava no domingo mesmo, eu tô fazendo nada mesmo. A série é boa, né? Não é ruim, eu vou ver, tá suave. Agora... maratonar hoje uma série porque tá todo mundo falando, foda-se, aí eu espero mesmo. Então talvez seja uma coisa mais de jovem também, né? Suponho. O valor da série e o valor do método de assistir aquela série aumenta. Aí tem o outro ponto aqui do fluxo, é a insistência. Mesmo que o sujeito espectador não esteja gostando dos episódios iniciais, se aquilo pareceu útil vindo da sua influência social, então vale a pena persistir, vale a pena continuar. E tá falando de The Office, PH? Porque todo fã de The Office fala, The Office é maravilhoso, mas pula a primeira temporada. Porra! Como é que é bom eu ter que pular a temporada inteira? Como o hábito é construído pela insistência, mais um ponto para a maratona virar um hábito. Vamos para outra fase. Ao terminar uma maratona... Não, porque Brooklyn Nine-Nine é maravilhoso. Não. Existem duas consequências, são dois caminhos, tá? Ou é o arrependimento, ou é a reafirmação, é a recompensa. Putz, me arrependi. Putz, adorei. Pronto, é mais ou menos esses dois caminhos que seguem. Só que esses dois caminhos vai pro mesmo canto. Como a gente viu, o arrependimento ele não elimina o hábito de maratonar. Ele reduz a intensidade com que a pessoa se envolve com esse comportamento, mas o hábito ele tem um papel central nisso de fazer a pessoa retornar mesmo que não tenha gostado. Porque, como eu disse, aquilo ali já está no campo da utilidade, uma vez que seus amigos estão validando o tempo inteiro. E assim, quando você gosta, o ciclo segue facilmente, né? Quando você não gosta, ou seja da série, ou seja, enfim, do tempo que você gastou, você assiste outra série no formato maratona. Um pouquinho menos, mas assiste. E aí o ciclo se reinicia. Quando é que você assiste? Porque outros amigos vão te influenciar, o hype vai te influenciar e você inicia, assim, uma nova maratona. E aí o novo ciclo se inicia, a pessoa maratona, sente arrependimento, isso ativa o gatilho do hábito novamente, que leva a maratona mais uma vez e assim sucessivamente até o fim. Nunca tem fim. A partir desse ciclo, o estudo conclui que maratonar séries tem comportamento semelhante ao de uma adicção. Não estou dizendo que as pessoas que maratonam séries são adictos, mas o comportamento é semelhante a de pessoas adictas com outras questões da vida. Vou dar um exemplo. É como o sujeito que sai para beber, exagera, não acha tão recompensador no dia seguinte, sente a ressaca, a dor de cabeça, o arrependimento bate, promete que nunca mais vai beber, mas com o simples convite da turma do Zap, ele já está buscando novamente a satisfação daquela noite anterior. Então, é um comportamento análogo ao vício. O estudo não conclui que é viciante. É análogo ao vício. Agora vamos para minha opinião sobre esse assunto. Ok. Recentemente eu participei do podcast 3 Elementos e o tema surgiu na conversa, né? Esse lance de maratonar ou não maratonar. Quando eu mencionei outro vídeo meu, onde eu mostrei que séries no formato semanal permanecem mais tempo no hype do que as maratonáveis, digamos assim, sugerindo, portanto, que esse formato seria melhor em termos mercadológicos, um dos integrantes, o Pirula, questionou por que as maratonas continuam se os dados mostram outras coisas, né? Os dados públicos.
se financeiramente falando, ou até comercialmente falando, não parecia ser tão legal. A Netflix, eu respondi, a Netflix investe nesse formato por algum dado que não é público, como eu chamei, por algum número mágico. Certeza. Que nós não sabemos, não temos acesso e nunca vamos ter. Eu ainda não sei que dado é esse para responder o Pirula, tá? Mas analisando o estudo, eu diria que é retenção. Não necessariamente a retenção em uma série específica, mas na plataforma, mas na plataforma como um todo, isto é, não é nem você terminar... Tanto que esse é um dado que o próprio YouTube já mostrou, que vários pesquisadores já mostraram que funciona no YouTube, que é deixar uma pessoa, não necessariamente no seu canal, mas fazê-la ficar mais tempo na plataforma, beneficia o seu canal, porque se a pessoa entrou no YouTube pelo seu canal, viu o seu vídeo, mas depois foi ver outro vídeo e continuou, isso te beneficia. Uma série e terminar satisfeito, mas é você continuar retido na plataforma porque você já está com um comportamento adicto de maratonar. Se o espectador não gosta da série, mas segue assistindo outras, o objetivo da maratona foi cumprido. Esse é o meu ponto. Essa formação de hábito, a partir de 4 episódios, me acendeu também uma luz. Geralmente, entre o 3º e o 4º episódio das séries, a Netflix, sobretudo, entrega um grande acontecimento, né? Um acontecimento bem impactante. Ou é um episódio com mais ação, ou é um episódio cheio de eventos importantes, ou é a conclusão de um arco, e isso oferece uma recompensa a partir das 4 horas dedicadas. Ou seja, se o espectador foi atraído inicialmente por motivos sociais, como eu já expliquei, e permanece ali mesmo que não esteja gostando, o 4º episódio é a fisgada para garantir que a maratona seja concluída. O hábito é criado e é reforçado depois. Interessante. Pô, se os caras fazem isso, eles são ninja mesmo. Ó, a gente percebeu que em 4 horas tem que rolar um treco. Então essa é a regra do trabalho aqui. Caralho. De 4 horas, e aí o cara vai finalizar aquela temporada mesmo que inicialmente não tivesse gostando. E aí quando o último episódio é muito bom, geralmente os últimos episódios vão ser bons em termos de temporada, porque eles fecham uma grande recompensa, rapidamente o cara já quer progredir para outro episódio. Então é por isso que o ato de maratonar é crucial para a marca Netflix, mais do que qualquer outro aspecto da plataforma. Retenção é a palavra-chave, mas não a retenção a longo prazo, eu vou já debater isso, mas a retenção a curto e médio prazo. É por isso que a empresa investe muito na manutenção dessa cultura, tanto que em 2023, no aniversário de 1 ano do plano com propagandas, a Netflix anunciou um negócio chamado Binge Ad. A proposta, segundo a Variety, era a seguinte: se você maratonar uma série, verá menos publicidade. O quê? Mas que porra é essa? Usuários do plano com anúncios que assistirem 3 episódios, olha o número, 3 episódios, poderiam, isso consecutivos, tá? Não é depois do 3º, não. 3 episódios consecutivos, poderiam ver o 4º episódio sem interrupção comercial alguma. Lembra que Inclusive, quando chega no 3º episódio, realmente a Netflix pergunta assim: Tem alguém assistindo aí? Não é nessa hora que ela pergunta? O 4º episódio é crucial, ou seja, sem interrupção comercial, o sujeito não foge do episódio e ainda se sente recompensado por ter passado aquelas 3 horas ali dedicados à série. Ou seja, a Netflix ela abre mão dos comerciais que supostamente sustentam a plataforma nesse plano inicial em favor da valorização do ato de maratonar. Falando sobre a influência social e o seu impacto no início e na continuidade de uma maratona, isso reforça o que eu falei lá em 2021, no primeiro vídeo desse tema, dessa série, desses assuntos, né? Na época eu falei do FOMO, que é o Fear of Missing Out, é o medo de ficar de fora, que é intensificado quando uma série é lançada por completo. Eu defendo que o formato semanal seria menos prejudicial nesse ponto específico, porque... Como é que é o comentário aqui, ó? Sinto falta dos episódios meio que filler, que não movimenta o plot em si, mas constrói o personagem. Deu me livre. Cara, vai lá. Séries... Toda série prime time americana vai ter um episódio, se ela for série de sucesso, vai ter um episódio Broadway, né? Cara, ó, House teve, Grey's Anatomy teve, um episódio que tá todo mundo cantando. Virou um musical. Cara, ou episódio chato, sempre esse. Exige menos tempo de imediato. Sim, gera FOMO, gera. Mas exige menos tempo, 1 hora no caso, para você se inteirar daquele assunto. Então é menos danoso para sua vida, para o seu tempo de vida. A maratona, quando lança lá os 8 episódios, demanda muito mais tempo para acompanhar tudo isso e o FOMO se torna mais agravante. Mas
punitivo para aqueles que não conseguem se dedicar para O episódio de Natal eu tanco. O episódio musical é que é chato. concluir essa série o mais rápido possível. E a influência social também explica a publicidade em torno do tempo de tela, né? Muitas vezes sai a notícia: série com maior tempo de tela da história da Netflix, série com maior tempo de tela da história do Max. Por quê? Porque dá aquela sensação em termos de publicidade do você não pode ficar de fora. Só você não tá vendo isso, como é que pode? E isso também justifica, né, esse fator influência social e hype, porque que as listas de recomendações atraem cliques tão rápidos. Vou assistir o que tá no ranking aqui e partiu pra próxima. Aquela sensação, se todo mundo tá vendo, quem sou eu pra não ver, né? Quem sou eu pra não ver o filme mais assistido? Até porque também as listas, teoricamente, elas nos mostram assim, ó, talvez isso seja bom, tá todo mundo vendo, né? Querendo ou não, o catálogo é gigante, cara. Até você descobrir um negócio ali que você queira, né, assistir é foda. Aí você olha pra lista ali, tá todo mundo vendo. De repente tem uma coisa legal aqui. Fora que nessas listas, em geral também, elas acabam premiando os lançamentos, né? Então, tipo, sai um filme super novo e tal, vai atrair muito clique, as pessoas, ela vai aparecer naquela lista. Então, é um atalho mental na nossa cabeça, eu penso. Pelo menos na minha eu olho pra lista e falo, o que o povo tá vendo aqui? A série mais assistida e assim sucessivamente. Outro ponto, colocar rosto de pessoa nas publicidades é importante também para isso, porque você vende um senso de pertencimento e a Netflix aposta muito ali no marketing de comunidade, uma vez que a comunidade sustenta a cultura da maratona. Isso torna o marketing quase autossuficiente. Afinal, como tudo é imperdível em alguma instância, em algum nicho, e são vários nichos, parece que todas as séries elas são imperdíveis para o grande imaginário da cultura pop. É uma retroalimentação orgânica. O sujeito do sci-fi acha imperdível o Problema dos Três Corpos, mas o sujeito do anime acha imperdível o One Piece. Enfim, assim sucessivamente. Tem tanto nicho que parece que tudo é imperdível, mas é só um grande assunto para aquela bolha, né? Mas isso ultrapassa a bolha e ganha o imaginário da cultura pop. Eu já vi isso acontecer nos últimos anos, assim, diversas vezes, tá? Só que, aí vamos lá, o sujeito vai assistir, que não é de sci-fi, vai assistir o Problema dos Três Corpos, não gosta. Só que já vimos aqui que não influencia muito esse lance de gostar ou não gostar. Esse marketing de comunidade da Netflix, a gente pode ver até no Festival Tudum, né? Que nasceu da comunidade. E a Netflix abraçou e tornou um negócio gigante. Então, esse senso de pertencimento à Netflix não abre mão, porque é muito importante para manutenção do hábito orgânico. Perceba que ela coloca mais dinheiro nisso até do que no marketing das primeiras temporadas de algumas séries. Muitas séries são lançadas e a empresa não faz nenhum alarde na primeira temporada. Aí a partir da segunda, terceira temporada, quando aquele título já foi validado pela sua comunidade, né, ela despende ali muita grana para fazer esse hábito continuar mantido. Como o estudo conclui que a série não precisa ser satisfatória para o espectador manter o hábito, a qualidade da produção nem precisa ser alta. E isso daí é ouro! O hábito garante a continuidade, o tempo de tela, e mesmo que o final não seja bom, a próxima série será maratonada. Então, a série não precisa nem ter um nível alto. É uma compulsão autossuficiente, repito, análogo ao vício, e também é uma atitude barata enquanto produção, né? Por isso há tantas séries na Netflix, e por isso tudo cabe no catálogo. Não tem um crivo, assim, qual é o estilo Netflix? Não tem. Vai do Ripley, que é uma série maravilhosa, parece produção da HBO, e tem La Casa de Papel, que é uma novela espanhola. Por isso tem tanta coisa no catálogo La Casa de Papel. E chegando mais, né? Então não tem tanta preocupação com a crítica assim. Eu percebo pelos meus conteúdos que pessoas desistem de séries semanais após um episódio que odiaram ou não concordaram. E aí o modelo maratona, ele também é um antídoto para isso, porque ele nem dá tempo da pessoa não gosta daquele episódio, o próximo já vem com outro assunto e pronto, já entregou outra recompensa e o cara termina ali a série como um todo. A partir disso eu começo a responder a pergunta lá do Pirula. Por que é interessante para uma plataforma lançar séries então no formato maratona? Porque é análogo a um comportamento viciante. E mais do que isso, é um comportamento que rapidamente se adquire. E mais do que isso, é barato, custa menos. Mas a coisa vai ficar pior. Eu vou subir o nível do papo e falar dos danos mentais que as maratonas podem causar ou agravar, o que me leva aqui agora ao segundo estudo. O estudo que vou apresentar na tradução se chama Maratonar Séries e Problemas de Saúde Mental.
Cracudo de série. Trata-se, na verdade, de um negócio chamado meta-estudo, ou seja, ele reuniu e categorizou o resultado de vários artigos sobre o mesmo assunto, né? Sobre maratona e saúde mental. Então ele agrupa os resultados para chegar a uma grande conclusão. O link do estudo também está aqui na descrição. O principal objetivo desse estudo é investigar a relação entre maratonas de série e 5 problemas de saúde mental, que são depressão, solidão, problemas de sono, ansiedade e estresse. E os resultados foram os seguintes: existe uma correlação fraca entre maratona e depressão, o que indica que, embora haja uma associação, não é muito forte. A associação com ansiedade foi moderada e sugere que assistir a longas sessões de séries pode ser uma forma de lidar com a ansiedade a princípio. E lidar. Ou ela pode gerar. Aqui que vem a pegadinha. Depois pode intensificá-la. Então, a princípio é bom para a ansiedade, depois se torna ruim para a ansiedade. Isso se conecta com o estudo anterior, né? Sobre essa inicial busca pela dopamina, a satisfação da dopamina e depois a destruição por aquilo que um dia te agradou. A maior correlação, eu saí da fraca para média e agora a maior, tá? A maior correlação encontrada foi entre maratonas e estresse. Isso é muito bizarro, né? Você pensar que prazer... Mas enfim. Embora maratonar possa ser uma forma de aliviar o estresse, que nem a ansiedade, também pode agravá-lo. Só que nesse caso agrava bastante. Especialmente quando se torna uma atividade repetitiva. Quando você sai de uma maratona para outra. Dentro da primeira maratona pode ser até satisfatória. As maratonas consecutivas aí se torna mais estressante do que aliviante desse estresse. A associação entre maratona e solidão foi moderada, tá? Sugere que as pessoas podem recorrer a essa atividade como uma forma de preencher lacunas emocionais, só que depois pode acabar agravando os sentimentos de isolamento. E finalmente o estudo encontra uma correlação baixa entre maratona e insônia e indica que assistir por muitas horas seguidas pode sim interferir nos problemas e nos padrões de sono, mas não é um fator dominante. Olha o comentário. Foda-se, eu não fumo, não bebo, como saudável, treino, não jogo em tigrinho, vou continuar maratonando. Também é agravante. Então vamos lá. Ela é agravante em todos os pontos aqui. Vou repetir aqui. Depressão, ela é agravante. Solidão, ela é agravante. Problemas de sono é agravante. Ansiedade e estresse, ela é agravante. Em estresse, ela é fortemente agravante. Então, por mais que ela não seja desencadeadora desses sentimentos, ela influencia negativamente em todos eles. Alguns mais fracos, alguns de maneira mais potente e direta. A conclusão geral dos dados é justamente isso, né? Que todos esses fatores estão presentes no espectador que maratona, só que tem diferentes intensidades. E isso é preocupante, porque o estudo sugere que comportamentos extremos de maratona podem agravar todos esses problemas, especialmente se a maratona for usada como uma forma de lidar com dificuldades psicológicas, ou seja, você vai para fugir e encontra uma nova prisão. O seriado que deveria aliviar o seu estresse acaba te tornando um sujeito mais estressado. E o estudo também aponta que a maratona pode piorar problemas de saúde mental pré-existentes, principalmente em momentos de estresse mais elevados em termos sociais, como ocorreu durante a pandemia de Covid-19, né, que é quando parte do estudo foi realizada. Assim eu posso inferir que se existe um problema generalizado na sociedade, você está chateado com a sociedade, você, enfim, já está influenciado negativamente pela sociedade, se você for buscar os seriados em formato maratona como subterfúgio, não vai resolver, pelo contrário, vai agravar. Que parada, hein? O trabalhador não tem um minuto de paz. Unindo os dois estudos, os resultados eu julgo muito relevantes para virar pauta e para voltar à pauta aqui do canal. Se o segundo estudo indica que problemas pré-existentes são agravados pelo volume de maratonas e o primeiro afirma que o hábito é formado rapidamente ao maratonar, uma coisa alimenta a outra, cria, portanto, uma espiral de problemas causados por algo que deveria ser entretenimento e isso me é muito caro, porque, repito, o que deveria ser prazer se torna prisão. Então, em cima disso, baseado nisso, a minha opinião sobre a maratona de séries não só se mantém desde 2021, como agora minha postura tende a ser ainda mais firme, mais enfática. Eu sugiro que os streams que se aproveitam do hábito, que se aproveitam da compulsividade das maratonas, pode não parar com o formato maratona, não é esse o caso, mas eu sugiro que implementem urgentemente mecanismos que limitem o tempo das pessoas na plataforma, ou que pelo menos avisem. Tipo aquele do TikTok? Tipo, ó, Juju, vai ficar zoiudinho, tipo isso?
Você já está assistindo isso há 4 horas, considere fazer uma pausa. Você já está assistindo isso há 4 horas, vamos refletir um pouco sobre o que a gente assistiu até agora, não sei. Porque se isso está impactando a saúde social e mental, as plataformas elas precisam se responsabilizar. Assim como os smartphones, demorou, tá? Mas os smartphones, eles têm limitadores de uso, né? Eles colocam ali a opção de você configurar. Por que os streams não fazem isso? Por que os streams não adotam algo similar? Agora é opinião, futurismo barato, filosofia de boteco do PH. A conta não chegou, mas assim como já chegou para as TVs e assim como está chegando para o cinema, é só a gente ver aí o enfado Marvel, eu não duvido que em breve vai chegar para os streams como um todo, se é que já não chegou. Eu já recebo mensagem de gente dizendo assim, PH, me diz aí o que assistir, porque eu tô há 1 hora só aqui no controle e acabo não assistindo nada. Eu vejo um monte de trailer, um monte de capa e não assisto nada. Isso daí já pode ser um sintoma de uma pré-existência, de uma inclinação para não estar mais satisfeito com o ato de maratonar, com o ato de ver séries por muito tempo seguido. No pior dos cenários, por estar relacionado ao entretenimento, o sujeito nem percebe que está fissurado e eventualmente ele perde sim o interesse por séries e filmes. E isso, eu acredito, pode criar um ciclo negativo tanto para a saúde do espectador quanto, por que não, para o próprio mercado. Que assim, eu nem deveria me preocupar em termos mercadológicos, tá? De verdade, nem deveria. Mas perder público para os streams deveria ser algo a se pensar. A longo prazo. A curto prazo, a satisfação é instantânea. Afinal, é análogo a um vício. Mas em cima disso tudo, meu alerta final é: não maratone. Não vale a pena maratonar. Não maratone, não compre a DOT, não maratone. Estejam atentos e atentas à forma como vocês interagem com o que gostam, porque no final, se não fizerem isso direito, eu tô parecendo aquele professor, né? Mas é verdade. Se no final você não fizer isso direito, o que deveria ser algo bom, prazeroso, se torna o seu Lex Luthor, ou seja, de um bom amigo. Só vale a pena pegar, maratonar séries no Paramount Plus. Por quê? Porque só vai ter uma que é boa, o resto não tá tão bom assim. Vira aí o seu maior inimigo. Isso não é bom nem pra mim, enquanto produtor de conteúdo, nem pro mercado e, acredito, nem pra você. Bom comentário aqui da Bianca aqui, ó. Infelizmente, tenho que maratonar porque senão a série vai ser cancelada. Já venderam muito esse papo, né? É muito doido, né? Que é o parâmetro mais importante nessa equação. Eu espero te ver numa próxima oportunidade, mas só quando der. Assista meus vídeos quando der. Assista aos filmes e séries quando der também. A longo prazo é bem melhor, é bem mais interessante. Por enquanto eu te peço aqui um like nesse vídeo e também, quem sabe, a sua inscrição aqui no canal. Até a próxima oportunidade e tchau. Aí, ó, cara, o PH, tá vendo? O PH é engraçado. A gente fica vendo as coisas aqui, aí pensa, sai com reflexões aí. Reflexões, piriri pororó. Se inscreve nesse canal também, que tem reflexões aqui também. Porque aqui tem vídeo todo dia. Beijos e tchau, obrigado. Reflexivos ou não?